Manga, qual que é a sua opinião crítica sobre o caso do Alexandre Martins? Eu acho que a grande questão aí é a gente valorar a ideia do crime organizado dentro de uma estrutura social. Porque quando você fala em crime organizado, é importante que a sociedade compreenda que você não está falando do indivíduo que está dentro de uma esfera social marginalizada. Nós estamos falando de um componente social agravante que está dentro das instituições de poder. Então, automaticamente, você está falando de um processo, né, de criminalidade que tem um poder de abrangência muito grande. E quando você analisa o caso do Alexandre, você percebe o quê? Você percebe que ele teve a bravura, né, vamos dizer assim, de fazer esse enfrentamento das instituições de poder e de determinar um caminho. Nós podemos até dizer que com a fatalidade que aconteceu com Alexandre, que o nosso universo jurídico, assim, do ponto de vista, pelo menos do olhar crítico, ele sofreu uma alteração significativa, justamente pelo enfrentamento que ele teve diante disso que eu mesmo coloquei aqui, né? Quer dizer, quando a gente fala em crime organizado, a gente está falando de instituições de poder, claro, né, como se fossem distúrbios, cancerígenos dentro dessas células de poder que vão transitando informações, vão transitando poder, e você querer desconstruir isso, né, descompactar isso aí, implica, por exemplo, em sofrer um tipo de perseguição que no caso do Alexandre, infelizmente, acabou, né, gerando o óbito, a morte, enfim, de uma pessoa que estava ali justamente para desconstruir essa situação ilegal. E por que é importante não deixar que o caso seja esquecido? É importante não deixar que o caso seja esquecido, assim, e mais do que isso até, sempre se colocar à disposição de discutir questões ligadas ao caso, para que a gente entenda que o crime organizado não desapareceu, que ele é evidente dentro do contexto social, só se a pessoa não quiser enxergar, que ela não vai perceber que o crime organizado, né, se a gente pegar o narcotráfico, o jogo, a prostituição, que são elementos fundamentados numa estrutura de poder, porque não tem como o crime organizado, não tem como o tráfico de drogas se sustentar num universo em que você tem polícia, em que você tem julgamentos, em que você tem um elemento de segurança, se não houver instituições que façam a cobertura disso. Então, quando você começa a buscar esses elementos, quando você começa a tentar eliminar esse vínculo e você paga com a vida, o que você vai dizer para as gerações futuras, né? Para os estudantes que hoje estão ali cursando direito, que vontade ou que coragem ou que bravura ele precisa ter para poder entrar nesse processo e buscar, assim como Alexandre buscou bravamente, lutar contra essas amarras de poder. Então, por isso que tem que ser lembrado sempre, tem que ser debatido, tem que ser encorajado para que os jovens, os futuros, né, magistrados do país consigam trabalhar contra esse tipo de situação que destrói o nosso Estado, destrói o nosso país e que é o pior, né? Muitas coisas não melhoram, não se condicionam porque a gente tem um crime organizado que atrasa, né, a nossa sociedade, né, que amedronta as pessoas que querem o bem. Eu acredito que é isso. E por fim, qual é a principal mensagem que Alexandre passa, não só para juristas e para estudantes, mas para toda a sociedade? Ele passa, assim, a visão que eu particularmente tenho, assim, do Alexandre, assim, de uma pessoa que não desistiu, né? Mesmo sofrendo ameaças, pressões, quer dizer, uma pessoa que não desistiu. Então, a mensagem que fica é que a gente precisa sempre acreditar
que a gente pode criar um contraponto para tudo que é ilegal, sempre. Se a gente lutar por isso, né, se a gente criar na juventude, na sociedade, nós temos aí as redes sociais, né, que é uma liberdade enorme que a gente conseguiu, internet, a gente não fica só à mercê, né, dos instrumentos midiáticos, mas a gente também tem voz, então automaticamente a gente pode atribuir isso um valor significativo de mudança. E a mensagem que ele me deixa é essa ideia de que a gente tem uma chance, e quanto mais pessoas buscarem essa chance para alterar o quadro, não ficar sozinho, não ser o herói isolado, né, que acabou se concentrando muito na figura do Alexandre, que de alguma forma, né, acabou pagando por isso, mais força a gente tem contra essas instituições criminosas.